Atos capítulo de número 21. Quem encontrar vai dando glória a Deus. À medida que nós estamos entrando agora no momento da mensagem, eu peço a todos que cooperem o máximo. Amém? Peço a todos que se acomodem da maneira que for possível. Acomodem suas crianças. Aquietemos todos. Fiquem tranquilos. E a gente possa desfrutar da melhor maneira a palavra de Deus. Amém? Treine seus filhos para ter reverência em lugares, né? Isso é muito importante também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos em um ambiente de fé, mas todos queremos aprender a palavra de Deus. Atos capítulo de número 21, verso de número 8. Amém? Pediria também que se alguém tiver que se movimentar pelo templo, não faça isso por este corredor da frente, ok? Se você tiver que se movimentar, saia pelos fundos, ande por lá, se precisar. Mas fique tranquilo. Sou pastor há 25 anos, fiz muitos funerais, nenhum por alguém que não bebeu água enquanto eu pregava. Ninguém nunca morreu de sede comigo pregando. Então dá para aguentar um pouquinho. Amém? Aleluia. Até hoje ninguém morreu de sede com a pregação do Bispo Júlio. Ninguém. Amém? Glória a Jesus. A irmã está rindo, né? É que o assunto é sério, irmão. Você não tem noção. Glória a Jesus. Aos que estão em casa, fiquem conosco. O Espírito Santo tem resposta. Só reforçando para você, enquanto ainda as últimas pessoas estão encontrando o seu lugar. Domingo que vem nós iniciamos nossa semana profética. Será uma semana recebendo palavras e alinhando o nosso coração com a vontade de Deus. Uma semana recebendo palavras e alinhando o nosso coração com a vontade de Deus. Estamos trazendo homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo. E eles estarão trazendo palavras do céu para o nosso coração. Nós escolhemos a dedo homens com dons, talentos, vida consagrada diante de Deus. Então a gente vai ter aqui, o pastor Renan Belas, um jovem pastor que é um prodígio. Nós vamos ter aqui o pastor Leandro Silva, um pentecostal raiz da Baixada Fluminense. Nós vamos ter aqui o ministro Júlio César, não sou eu, é outro. Nós vamos ter aqui o pastor Adson Belo, meu amigo, um dos maiores expositores da Bíblia hoje. Nós vamos ter aqui Raíque Carmelo e eu vou pregar também. Os pastores da igreja vão pregar. Todos nós estaremos em uma caravana de fé do próximo domingo até o domingo seguinte, do dia 7 ao dia 14, para alinhar o nosso coração com o céu e já acelerar. Quando alguém estiver pensando em como é que vai ser o ano, você já decolou. Amém? Você crê nisso? Amém? Então vamos lá. Agora, acho que todos nos encontramos. Amém? Atos capítulo de número 21, verso de número 8. Me ajuda que eu te ajudo. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. São informações importantes. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando?
e partindo meu coração. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Verso 14: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, lê comigo o final do 14, seja feita a vontade do Senhor. Mais uma vez, vamos lá, seja feita a vontade, com uma das mãos levantadas, diga comigo, seja feita a vontade do Senhor. Que Deus fale conosco nesta noite, que o Espírito Santo nos dirija nesta noite, e que nesse ambiente que estamos, sejamos alinhados com o Espírito Santo, para receber de Deus direção. Quem escreve esse texto é Lucas. Lucas é um médico, gentil, alcançado pela palavra de Deus. Lucas se torna um historiador. Ele acompanha Paulo e vai fazendo os registros. Lucas fez o registro do Evangelho e agora está fazendo o registro dos Atos. Quando diz chegamos, é porque ele estava lá. Acompanhando Paulo, eles estão chegando a Cesareia. Cesareia Marítima é uma cidade portuária, de frente para o mar Mediterrâneo. Talvez a cidade mais romana plantada na Judéia. Uma grande cidade. Quando eles estão concluindo a jornada da terceira viagem missionária de Paulo, depois de Paulo ter percorrido a Ásia Menor, aqueles arredores do mundo, o Mediterrâneo, plantado igrejas, anunciado Jesus, onde Jesus nunca foi anunciado. Paulo está agora voltando para Jerusalém, o ponto zero, o lugar onde tudo começou. Ele chega a Cesareia, e em Cesareia, ele vai para uma casa. Que casa é essa? A casa de Filipe. Quem é esse Filipe? O texto diz, o evangelista. Que evangelista? Um dos 7. Quando a igreja começa a crescer em Atos 6, os apóstolos se reúnem e dizem, precisamos encontrar homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo e de bom testemunho, para entregarmos a Ele a importante missão. Dentre os 7, este Filipe é escolhido. Anos depois agora, Paulo está chegando na casa dele, e ao chegar na casa dele, Paulo se instala lá. A casa de Filipe é uma casa de profecia. A Bíblia diz que ele tem 4 filhas, e estas 4 filhas eram profetisas, eram mulheres que tinham o dom de profecia. Ele estava em um ambiente de profecia, ele estava em um lugar onde palavras do céu eram entregues. Quantos me entendem? Digam amém. Ele está em uma casa profética. Passado alguns dias, desce da Judéia um outro profeta, um profeta chamado Ágabo, um homem que já havia sido usado por Deus no passado da igreja, para apontar que viria uma fome no mundo. A igreja se preparou e triunfou no meio da fome. Onde há profecia, há livramento. Onde há profecia, há superação. Onde há profecia, há um caminho para a vitória. Quantos podem dizer amém? Por que eu estou lhes contando isso? A gente já cria aqui uma primeira coluna sobre essa nossa noite. A igreja da Bíblia, a igreja dos Atos, a igreja dos apóstolos, a igreja da primeira geração,
era uma igreja onde haviam profetas. A igreja de Deus é um lugar de profecias. O próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, sobre o valor do dom de profecia. Deus tem uma palavra para o seu povo. Levante a sua mão. Diga comigo: a igreja tem o dom da profecia. Deus usa a profecia para apontar um caminho para o seu povo. Quantos podem dizer amém? Estabelecemos uma primeira coluna aqui. Deus fala através da profecia na sua igreja. Foi assim na igreja original de Jerusalém, foi assim na igreja do primeiro século com os apóstolos, e eu oro para que seja assim também conosco, que nunca nos falte a profecia que aponta um caminho, que nunca nos falte a profecia que nos dá uma direção. Quantos podem dizer amém? Eu vim esta noite para receber uma direção de Deus. Eu vim esta noite para receber uma profecia do alto. Alguém mais veio aqui para isso? Dê um aplauso e glorifique ao Senhor. Anote 3 palavras. Estabelecemos algo aqui. O Senhor fala através de profecia. Repete comigo: o Senhor fala através de profecia. 3 coisas. Repete comigo: credibilidade, confirmação, coerência. De novo. Por que eu lhes dei todas as informações do lugar e das pessoas? Para você entender que uma profecia precisa de credibilidade. Aquela casa era a casa de um homem escolhido, reconhecido, de uma família que servia ao Senhor. O homem que vem visitá-los é um profeta reconhecido, testado e já experiente na igreja. O que traz para nós o seguinte: credibilidade. Segundo, confirmação. Em Atos capítulo 20, exatamente um capítulo atrás, se você voltar, o texto bíblico vai dizer no verso 23: senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. O que Paulo está dizendo? Olha para mim. Que em cada lugar onde ele ia passando, ele ia recebendo uma confirmação. E o Espírito Santo estava falando. O que é isso? Confirmação. Então, vamos construir alguma coisa junto aqui. Quem está comigo? Quem está comigo? Ele está num lugar de credibilidade. E ele vem sendo alimentado por confirmações. Então olha só, credibilidade e confirmação. E em terceiro lugar, eu usei a expressão coerência. Por quê? Porque no dia em que Paulo foi salvo, Deus falou com Ananias, um outro homem cheio do Espírito Santo, que Paulo seria levado perante os reis da terra, que Paulo seria conduzido a um destino de apresentar Jesus diante do império. Então olha só, ele recebe uma palavra, ao longo do caminho essa palavra é confirmada, e ele tem agora gente falando com credibilidade. Por que eu parei para apontar para vocês essas 3 realidades? Porque é aqui que muita gente cai no engano do falso profeta. Você achou que você ia vir aqui, eu ia fazer uma palavrinha de festa com você?
não me conhece. Por que que muita gente cai nos enganos dos falsos profetas? Porque agora, se você abrir a tua internet, não vai fazer isso agora, você vai ter um monte de gente liberando palavra à torta e à direita. Sim ou não? Escandalizando o evangelho, confundindo pessoas, e pessoas que vão acabar tomando decisões erradas na vida e comprometendo o seu destino. Estou exagerando? Agora, como é que a gente escapa disso? Tem credibilidade? Estou recebendo confirmação? É coerente com o que Deus falou a respeito da minha vida? Repete comigo: credibilidade, confirmação, coerência. De novo, credibilidade, confirmação, coerência. O que você precisa é não temer a profecia, mas saber julgá-la. Segure na mão de alguém e diga: não é temer profecia, é saber julgar. Diz para ele: a Bíblia te autoriza a julgar uma profecia. Estabelecemos duas coisas aqui importantes já. Primeiro, que Deus opera através da profecia na sua igreja. E segundo, que a gente precisa julgar a profecia para não entrar em barca furada. Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque é através da profecia que Deus aponta destino. E agora, nesse exato momento, quando o relógio começa a se aproximar de um novo ano, tem muita gente questionando o seu destino. E o que o Espírito Santo quer trazer aqui agora para mim e para você é: eu tenho uma palavra que aponta um destino. Se você buscar a Deus, Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas misteriosas, coisas coisas extraordinárias que você desconhece. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos aponta um destino. Quantos podem dizer amém? Ele nos aponta um destino. O que eu vim te dizer? Tem um ano novo chegando, tem uma época nova chegando, e o Espírito Santo de Deus está neste lugar hoje para apontar destino para você, para apontar destino para a tua família. Você não chegou nesse culto ao vivo à toa, não. Deus tem destino para a tua casa, Deus tem destino para a tua família. Levante a mão e grite comigo: Deus tem destino para a minha casa, Deus tem destino para a minha família. Por favor, celebre ao Senhor e dê um aplauso a Ele. Deus tem destino. Vamos avançar na matéria. Escute. Deus tem destino. Então a gente vai entrar num outro campo delicado. Eu não vou, numa virada de ano, tentar resolver uma briga teológica de 500 anos entre o seu João Calvino e o seu Jacobs Armínio. Mas o que eu quero mostrar para você é que Deus faz planos e aponta você para este plano. Levante a mão e diga: Deus faz planos e aponta a minha vida para estes planos. Toque alguém e diga: Deus fez planos e escolheu você para viver estes planos. Efésios capítulo de número 1, verso de número 11. Deus tem um destino para nós. Quantos podem afirmar isso? Efésios 1, verso 11, olha o que a Bíblia vai nos dizer: nele fomos também escolhidos. Uau! Glória a Deus, está muito fraco ainda. Nele fomos também escolhidos
tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Aleluia. Levante a sua mão e diga: Deus tem um plano e eu fui escolhido. De novo, Deus tem um plano e eu fui escolhido. O que eu quero te dizer é que Deus fez um plano e está apontando você para este plano. Por isso fique atento ao que o Espírito diz à igreja, pois o Deus que fez planos está aqui, e Ele diz a respeito desse plano em Jeremias 29:11: pois eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para te dar esperança e te dar futuro. Ele não apenas fez um plano, Ele fez um bom plano, e nesse bom plano Ele incluiu você. Aleluia, aleluia, aleluia. Dai glória a Deus. Repita de novo: Deus tem um plano, eu fui escolhido e Ele me incluiu. Então estabelecemos algo aqui. Deus tem profetas. Estas profecias apontam planos, e Deus nos incluiu nos seus planos. Eu vou lhe dar um conselho, posso? Eu vou lhe dar um conselho. Quando dobrarmos os nossos joelhos nos últimos minutos de 2023, não apresente seus planos para Deus, mas se apresente para os planos de Deus. Não apresente os seus planos para Ele, mas se apresente para os planos dEle. Aleluia. Não diga assim: Senhor, eu quero te colocar o meu pensamento. Não, não, não. A Bíblia vai dizer, Isaías 55:9 vai dizer o seguinte: porque os planos de Deus são mais altos que os nossos planos, porque as ideias de Deus são mais altas que as nossas ideias. O que eu quero te dizer é que existem planos mais altos que o Senhor quer realizar na minha e na sua vida. Ele vai renovar a sua mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem um plano, me escolheu e me incluiu neste plano. Esta noite eu não quero apresentar os meus planos para Deus, mas eu quero me apresentar para os planos de Deus. Eu sei que o Senhor tem planos, e eu sei que os seus planos são bons. Eu sei que o Senhor tem planos, e eu sei que os seus planos são melhores que os meus. Então, Senhor, eis-me aqui para os teus planos. Se você quiser fazer outra oração, fique à vontade. É só um conselho que eu estou te dando. Mas agora é importante a gente avançar para um outro estágio. Quem está comigo? Podemos avançar? Matéria concluída, mais um passo. Deus quer despertar estes planos em nós. Deus quer plantar a vontade dEle em nós. Veja o que a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso de número 13. Acompanhe o texto. Põe na tela para mim, por favor. Pois é Deus. Quem? Deus. Vamos ler todos juntos no 3. Vocês leem comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois é mais uma vez, vamos lá. Pois é Deus quer plantar a vontade dEle em nós. Deus quer plantar a vontade dEle em nós. Deus quer plantar a vontade dEle em nós. Agora ouça. Ele não só nos inspira, mas também nos capacita.
Ele coloca o querer e o realizar. Levante a mão, querer e realizar. De novo, forte, diga querer e realizar. Significa que aquele que faz planos começa a nos provocar para estes planos. Significa que o Deus que faz planos começa a nos provocar para estes planos. Houve um homem no passado, seu nome era Sansão. Ele nasce cheio de promessas de Deus. Fez umas bobagens no caminho, mas deixa eu usar ele como exemplo aqui. Quando ele cresce e se torna um homem, a Bíblia diz que o Espírito Santo começou a impeli-lo para lutar contra os filisteus. O próprio Deus o provocava para arrumar umas confusão com os filisteus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que Deus planta vontades no seu coração, que Deus vai plantar desejos no seu coração, que Deus vai plantar a vontade dEle dentro de você, e vai impelir você para cumprir o querer dEle, vai levar você a cumprir a vontade dEle. Ele coloca o querer e Ele coloca o realizar. Significa que Ele põe a vontade e a capacidade. Levante a sua mão e eu quero te dizer, o Deus que está te provocando também está te capacitando. O Espírito que está criando a vontade também está criando a capacidade. Segure na mão de alguém e diga: Ele põe vontade e capacidade. Então o nosso Deus, que propõe planos, usa as suas palavras para começar a gerar vontade dentro de nós. E ao mesmo tempo que Ele gera essa vontade, Ele também gera a capacidade. É por isso que num ambiente de profecia, Deus vai apontar o destino pela palavra, e Ele vai capacitar você pelo Espírito para viver toda a vontade de Deus. Levante a tua mão e diga: Senhor, em 2024 eu quero viver a sua vontade em minha vida. Quantos podem dizer amém e dar outro aplauso ao Senhor nesta noite? Vire para alguém e diga assim: estamos avançando. O Deus que tem um destino para nós nos tem incluído nesse destino. E se tem uma coisa que é segura, é o destino alinhado com a vontade de Deus. Repita comigo: o destino alinhado com a vontade de Deus. Isaías capítulo 46, verso 10. Põe para mim essa citação do profeta Isaías. Isaías 46, verso 10. Olha o texto aqui, o que diz: desde o início, oh aleluia, desde o início faço conhecido o fim. Em 1º de janeiro Deus já aponta 31 de dezembro. No primeiro passo Deus aponta a linha de chegada. Desde o início faço conhecido o final. Deus é o Deus que apresenta o quadro pronto para nos dar a direção. Deus mostra o quadro pronto para que a gente tenha um caminho. Deus tem uma profecia que está apontando você em uma direção específica. Deus tem uma palavra que está apontando para você em uma direção clara. Não tira o texto não, meu filho. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. 2024 é só amanhã? Deus está dizendo: já vi janeiro, já vi fevereiro, já vi março, abril e maio, junho, julho e agosto, setembro, outubro e novembro.
Já vi dezembro, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana. Já estou à meia-noite de 2000. Levante a mão e diga: Ele tem uma vontade. Ele viu antes o que ainda virá. Agora veja o que o texto diz. E digo, o que ele diz? Meu propósito ficará de pé. Segure na mão de alguém e diga assim: governos caem, empresas vão à falência, estruturas de homens passam, mas o que Deus planejou fica de pé. O que Deus planejou fica de pé. E ele disse: porque farei toda a minha vontade. Esse Deus está dizendo: a vontade que eu tenho se cumprirá, ela não passará. Diga: eu creio num Deus que faz tudo o que agrada a Ele. Diga: eu me rendo a sua vontade neste dia. Agora olhe a figura de linguagem que o profeta Ágabo usa com Paulo, para tornar claro e evidente o que estava acontecendo. Ágabo vai chamar Paulo, ou melhor, vai pegar um cinto. Alguém tem um cinto para me emprestar? Alguém tem um cinto aí? Um homem que não esteja com as calças caindo? Pode ser? Presta o cinto aqui para mim. Obrigado. Segura as calças aí. Ele pega um cinto e amarra suas mãos. E ele diz assim: o homem dono deste cinto será levado. Aparentemente parece algo ruim, porque este homem estará sendo arrastado para um destino que talvez ele não queira, para um destino que talvez ele não deseje. Ele amarra a sua mão e diz assim: a figura é essa: o homem estará atado para ser levado. O que me faz pensar em algumas figuras. Deus quer nos amarrar ao nosso destino. Preste atenção no que eu vou lhe ensinar nos próximos 5 minutos. Isso pode mudar seu conceito na vida. Deus quer nos amarrar ao nosso destino. É interessante isso. Vem cá, Jesus. Jesus. Vem cá, ô Pedro. Vem cá, José. José. Você é Jesus? Ok. A Bíblia diz que antes de ir para a cruz, eles amarraram a mão de Jesus e levaram Jesus para a cruz. Porque muitas vezes Deus vai nos amarrar e nos conduzir ao nosso destino. Deus vai nos amarrar e nos conduzir ao nosso propósito. As mãos que criaram o universo, as mãos da criação, estavam agora submissas à vontade do Pai. O que eu quero te dizer nesta noite é: se rende, se entrega, para que o Pai te conduza ao seu destino. Muitas vezes por caminhos que você não entende, muitas vezes em situações que você não compreende, mas é o Pai te levando ao destino que Ele tem para você. O que eu vim pregar para você aqui hoje é que o mesmo Deus que conduziu Paulo, conduziu Jesus,
também vai conduzir você. Quantos entendem isso? Aí eu não posso me esquecer que Jesus tem uma conversa com Pedro. E ele diz assim: Pedro, tu me amas? E ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, então apacenta as minhas ovelhas. E ao terminar essa conversa, Jesus diz assim: novo, você faz o que você quer, mas vai chegar um dia em que vão te prender pela mão. Vão te prender pela mão e vão te levar onde você não quer. Mas lembre-se disso: quando estiverem te levando para um lugar que você não quer, sou eu te conduzindo ao destino que eu tenho preparado para você. Sou eu te levando ao destino que eu tenho preparado para a sua vida. Os homens vão achar que é uma loucura, os homens vão achar que você está derrotado, mas eu estou te levando para a melhor fase da sua vida. Eu estou te levando para o melhor momento da sua história. Eu não posso me esquecer de José. Quem é José? José é aquele moço que sonha com coisas altas, sonha com coisas grandes. Ele tem uma promessa: ele vai ser governador. Mas como é que José chega ao palácio? Como é que José vai ao Egito? Sabe o que fazem? Amarram suas mãos e o conduzem a um deserto. Alguém podia dizer: se deu mal. Alguém podia dizer: é o fim dele. Alguém podia dizer: está um derrotado. Mas acontece que Deus o puxou de mãos atadas para cumprir o propósito, para cumprir o destino. Eu não sei você, mas agora a gente está lá. O apóstolo Paulo está na casa de Filipe. Tem moças profetizando, tem um homem profetizando, e agora alguém está dizendo: o dono deste cinto. De quem que é esse cinto? Vem cá. É seu, Paulo? Paulo, eu tenho uma notícia para você. Vem cá, Paulo. Você vai ser levado. Eles pensam que estão te fazendo mal, Paulo. Eles pensam que estão te destruindo, Paulo. Mas eu vou te colocar diante do homem mais poderoso do mundo. Eu vou te colocar diante do teu destino, Paulo. Eu quero liberar uma palavra para você aqui hoje. Eu quero liberar uma palavra. Alguém levante a mão e receba o que eu estou profetizando. Deus quer amarrar você à vontade dEle. Deus quer amarrar você ao querer dEle. Deus quer amarrar você ao desejo dEle. Deixa Deus conduzir a tua vida por caminhos que você desconhece. Mas tenha certeza, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, aleluia. Tudo coopera, tudo vai para o meu bem, tudo soma, tudo coopera, tudo soma, tudo aponta para o meu destino, porque Deus cumprirá sua vontade em mim. Levante as tuas mãos e diga: Deus cumprirá sua vontade em mim. Eu me apresento, Senhor, para os teus planos neste dia. Eu me apresento, Senhor, para viver e para cumprir a tua vontade neste dia. Eu me apresento, Senhor, para seguir as profecias e o destino que o Senhor tem apontado. Eu acredito, tu tens um plano e me incluiu nele. Se você crê nisso, diga
Amém, amém e amém. Eu me apresento para os teus planos, Senhor. Foi uma boa introdução, deixa eu começar a pregar. Compreendemos que Deus tem um plano, que Ele nos incluiu neste plano, que Ele nos provoca e nos capacita neste plano, e que Ele nos conduz por este plano, por caminhos que a gente não quer e não conhece. Agora, para viver a vontade de Deus, quantos querem viver a vontade de Deus? Quantos querem viver a vontade de Deus? Você precisa entender 4 coisas, que eu vou entregar para vocês nos próximos minutos. A primeira delas é que existe uma guerra de vontades. Repita comigo: uma guerra de vontades. Novamente, mais forte. Número 1, uma guerra de vontades. Existem 2 vontades em disputa. Existe a vontade da carne e existe a vontade do Espírito. Gálatas capítulo de número 5 vai dizer que a carne e o Espírito estão militando uma contra a outra. Há uma guerra entre 2 vontades. É como se houvessem 2 lobos dentro de você. E a sua pergunta seria: qual lobo vai vencer? E eu vou lhe responder: o lobo que você alimentar melhor. Se eu alimento mais o Espírito, ele vence. Se eu alimento mais a carne, ela vence. Há uma guerra de vontades dentro de você. A sua vontade, a vontade de Deus nem sempre combinam. Por isso você precisa investir no Espírito, porque o Espírito está pronto para cumprir a vontade de Deus. Mas como Jesus disse, a carne é fraca. Nessa guerra de vontades, você precisa lutar com oração. Repita comigo: na guerra das vontades é preciso lutar com oração. Como Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade. Como Jesus entra no Getsemane para orar. Jesus não só ensinou, Jesus praticou o que ensinou. Ele entra no Getsemane e faz a oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Na guerra das vontades é preciso orar: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Eu tenho um desafio para você. Tem coragem de levantar a mão nessa casa de oração e orar em 2024? Seja feita a tua vontade. Em 2024 seja feita a tua vontade em minha vida, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. Só uma mente renovada pela oração pode acessar a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos orar: seja feita a tua vontade. A primeira guerra que precisa ser vencida, a guerra das vontades. A guerra das vontades.
A segunda guerra que precisa ser vencida, podemos avançar? A segunda guerra que precisa ser vencida é a guerra da identidade. Escute, isso é uma chave importante. Olhe para mim, vocês aí em cima. A pessoa que recebe a profecia não é a mesma pessoa que vai vivê-la, porque entre a profecia e o cumprimento, Deus vai transformar você. Eu vou tomar minha vida como exemplo, a minha experiência pessoal. Há quase 30 anos atrás eu comecei a ouvir as profecias de que Deus me usaria. Mas aquele menino magrelo, sem experiência, conhecimento, habilidade, não é a mesma pessoa que está vivendo as profecias hoje. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que Deus não está preparando um lugar para você. Deus está preparando você para o lugar que Ele já tem preparado. Deus não está preparando um ministério para você. Deus está preparando você para o ministério que Ele já tem preparado. Deus não está preparando uma posição para você. Deus está preparando você para a posição que Ele já tem preparado. Deus está dizendo: ei, eu vou transformar você na pessoa que vai viver a profecia. Eu vou transformar você na pessoa que vai viver esse propósito. Portanto, tem muita gente aqui na noite de hoje dizendo: eu não combino com o que Deus está falando. E eu quero te dizer, não combina mesmo. Sabe por quê? Porque quem está ouvindo o destino que Deus está apontando não é a mesma pessoa que vai chegar do lado de lá. Deus vai falar com você aqui, e você diz: mas eu não sou essa pessoa. Mas conforme Ele vai te levando, Ele vai te mudando, renovando sua mente, criando habilidades, trazendo resistência. E quando você chega no destino final, você já não é mais a mesma pessoa. Você foi transformado, você foi mudado, você foi renovado para viver a vontade de Deus na sua vida. Levante a mão direita e diga comigo: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completar. Você acha que a obra que Deus está fazendo é alguma coisa ou em você? Minha voz vai chegar até o final, pela graça de Deus. Escute, você precisa deixar de ser a pessoa que é e se transformar na pessoa. Você precisa deixar de ser a pessoa que é e se transformar na pessoa que vai viver esse destino, que vai viver esse propósito. Portanto, não vos conformeis, mas transformai-vos pela mudança, pela metanoia do vosso entendimento, porque só através dessa transformação você vai experimentar o bom, agradável, já vi uma mão levantada ali, e perfeito plano de Deus na sua vida. Levante a mão e diga: deixando de ser quem sou e me transformando na pessoa que Deus espera que eu seja. Dê um aplauso a Ele. Dá um grito de glória a Deus aí. Terceiro, estamos quase lá. Precisamos vencer vontades, precisamos mudar identidade e precisamos vencer conflitos internos.
Se puder pôr para mim, 21:13 de Atos. O texto que a gente está aberto diz o seguinte, você vai perceber. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Havia um componente, olhe para mim, emocional em torno daquilo. Sabe quando a gente precisa vencer os nossos conflitos interiores? Porque muitas vezes são eles que estão nos impedindo de chegar lá. Eu preciso que você preste atenção agora. Eu vou te ensinar algo importante nesse momento. Existe um princípio da teologia, que é a antropopatia. O que é a antropopatia? Esse nome estranho, mas o conceito é interessante. É quando a gente atribui um sentimento humano ao divino, para que nós como humanos possamos compreender coisas espirituais. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a mão de Deus, Deus não tem uma mão como a nossa, mas a Bíblia usa isso para poder mostrar para nós que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Eu vou usar uma expressão semelhante. Lembra quando Jesus vai ao Getsemane? Já citei isso na pregação. Quando Jesus chega ao Getsemane, como homem, Jesus está fragilizado. Lembra que eu estou usando essa expressão para você entender o contexto. Jesus frágil não existe, não. Eu estou te dando como era o sentimento de Jesus. Então Jesus que chega no Getsemane é um Jesus fragilizado. Ele fala para os seus amigos assim: ora comigo, eu estou com um negócio ruim aqui dentro. Eu me sinto como uma angústia de morte. Eu não estou bem. E ele fala para os seus amigos: orem comigo. E ele vai um pouco ali adiante, ele se dobra para orar e ele chora, ele soa gotas de sangue, ele diz: Pai, eu não estou bem com isso. Aí ele volta para os seus amigos: como é que seus amigos estão? E ele diz: gente, vocês não podem orar comigo uma hora? Percebe como ele está com a sua alma quebrantada, o seu coração oprimido, como a angústia, e por dentro dele tem conflitos. E a Bíblia diz que ele vai 1, 2, 3 vezes orar, fragilizado por dentro, angustiado na alma. E muitas vezes é assim que nós nos encontramos para viver a vontade de Deus. Mas olhe para mim. Jesus entra no Getsemane, cheio de conflitos na alma. Mergulha na oração. E depois de orar, é outro. Venceu seus conflitos, venceu seus temores. Ele acorda os amigos e diga: vamos porque essa é a minha hora. Os Judas, o traidor, e os soldados vêm, e ele diz: pode vir, estou pronto para o meu destino, estou pronto para viver e enfrentar e cumprir todo o plano que Deus tem para mim. Eu quero te dizer que você vai vencer as angústias da alma em 2024. Eu quero dizer que você vai vencer seus conflitos interiores em 2024. E depois de entrar na presença de Deus, você vai sair, meu irmão, ereto, com postura para dizer: eu estou pronto, eu estou preparado, eu vou viver o meu destino e o meu propósito na presença de Deus. Eu quero te dizer, o Senhor vai te levar a experiências com Ele, e nunca mais as fragilidades da tua alma, seja um trauma, seja um medo, seja um engano, seja uma dor, seja uma decepção, vão impedir você de avançar nos planos de Deus para a sua vida. Porque este é um lugar onde Deus está te curando de dentro para fora.
Levante a mão e diga: estou sendo curado de dentro para fora, para viver os planos de Deus. Você pode dar um aplauso a Ele. Dai glória a Deus. Os meninos da banda podem subir. Quarto, ouça-me. Quarto, o verso de número 14 vai nos mostrar um último segredo para alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. No verso 14, a Bíblia vai dizer que as pessoas tentaram dissuadi-lo, convencê-lo do contrário, demovê-lo da posição. Mas a Bíblia diz: como não pudemos dissuadi-lo. Diga comigo: firme no propósito, determinado na promessa, afirmando a profecia. Pastor, o que o senhor quer compartilhar conosco? 2024 será um ano para você estar firme, alinhado, determinado. 2024 será um ano para ninguém arrastar você para fora da vontade de Deus, para ninguém arrastar você para longe da vontade de Deus. Uau! Alguém comigo? A Bíblia diz que eles tentaram, mas não puderam. Haverão pressões para te fazer desistir, haverão conselhos para você deixar para lá, haverão argumentos para você não continuar. Mas olha só, não pudemos dissuadi-lo. Quem desistiu foram eles, não foi Paulo. Houve argumentos para Paulo desistir, argumentos lógicos, argumentos reais, argumentos fortes, argumentos bem intencionados, dizendo: desiste. Mas quem desistiu foram eles e não Paulo. E então a gente chega ao final da nossa leitura, no verso 14, quando todos eles dizem: seja feita a vontade do Senhor. Fique de pé, por favor. Levante as suas mãos. Pense em tudo que você ouviu. Diga comigo: Deus tem um plano. Sua profecia compartilha este plano. Eu fui escolhido, provocado e capacitado para este plano. E para 2024, eu tenho uma palavra: seja feita a vontade do Senhor na minha vida e na minha família. Eu entendo, Deus tem um destino, um plano preparado, e eu faço parte. Nesta noite, não apresento os meus planos, mas me apresento para os planos de Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor?